O que aprendi analisando 10.000 pessoas. Napoleão Hill. Durante os últimos 8 anos, analisei mais de 10.000 homens e mulheres que procuravam honestamente seu lugar no mundo do trabalho. Por acaso, o meu trabalho me levou a descobrir algumas das qualidades principais sem as quais nenhum ser humano pode esperar ter sucesso. 5 delas estão descritas neste artigo. Também descobri algumas das coisas que decepcionam as pessoas e que as fazem sentir como verdadeiras fracassadas. Eu realmente espero que todos que leiam este artigo possam tirar proveito de um ou mais pontos de que ele trata. Estou colocando os resultados das minhas descobertas no papel apenas por conta do meu profundo desejo de facilitar um pouco a trajetória de vida de meus semelhantes. Em meu propósito fazer chegar até você, da forma mais breve possível, a parte das minhas descobertas que acredito que irá ajudá-lo a planejar e conquistar o seu objetivo principal na vida. Não importa qual seja. Eu não vou pregar. Todas as minhas sugestões são baseadas em descobertas que fiz ao longo do meu trabalho. Acredito que vale dizer que, 20 anos atrás, eu trabalhava como operário, ganhando $1 por dia. Eu não tinha casa nem amigos e havia estudado muito pouco. Meu futuro não parecia nada promissor. Meu coração estava desolado, sem nenhuma ambição. Não havia nenhum propósito na minha vida. À minha volta, só havia homens abatidos, fossem jovens ou velhos. E era exatamente assim que eu me sentia. Eu absorvia aquele ambiente como uma esponja absorve a água. Assim, tornei-me parte da rotina diária em que eu vivia. Nunca me passou pela cabeça que eu pudesse conquistar alguma coisa. Acreditava que o meu destino era ser operário. Sentia-me como um cavalo amordaçado, com uma sela nas costas. Mas houve um momento de virada na minha carreira. Preste atenção. Um comentário ao acaso, feito de forma um tanto brincalhona, me fez tirar a mordaça da boca, me desfazer da sela e sair correndo, assim como fazem os cavalos selvagens. Esse comentário foi feito por um fazendeiro com quem eu convivia. Nunca vou esquecê-lo, nem que eu viva 100 anos, porque foi o que me abriu os olhos sobre aquele terrível abismo em que quase nenhum ser humano quer cair, o fracasso. Seu comentário foi: você é um garoto esperto. É uma pena que não esteja na escola, mas trabalhando como operário por $1 por dia. Você é um garoto esperto. Foram as palavras mais gentis que eu já havia ouvido. Aquele comentário despertou a minha primeira ambição e, não por acaso, está diretamente relacionado ao sistema de análise pessoal que desenvolvi. Ninguém nunca havia me falado que eu era esperto. Sempre me imaginei como um sujeito burro. Na verdade, me falavam que eu era estúpido. Quando criança, todas as minhas tentativas fracassavam, em grande medida, porque eu me relacionava com pessoas que me ridicularizavam e me desencorajavam a fazer as coisas que mais me interessavam. Meus trabalhos me foram impostos. Meus estudos me foram impostos, e quanto às brincadeiras, bem, me ensinaram que brincar era uma perda de tempo. Tendo consciência dessa grande desvantagem que acompanha a maioria das pessoas ao entrarem no mercado de trabalho, comecei, muitos anos atrás, a desenvolver um sistema para ajudar as pessoas a se encontrarem o mais cedo possível. Meus esforços renderam resultados incríveis, e comecei a plantá-los na estrada rumo ao sucesso e à felicidade. Já ajudei muita gente a adquirir as qualidades necessárias para o sucesso que estão mencionadas neste artigo. Os 2 primeiros requisitos para o sucesso. Neste preâmbulo vou lhes contar quais são, na minha opinião, os 2 requisitos mais importantes para o sucesso. Dentre todos os 5, acredito que autoconfiança e entusiasmo se destaquem. Sobre os outros 3, falarei mais adiante. Quase 90% das pessoas que analisei não exibiam essas 2 qualidades. Analisei homens que eram fortes física e mentalmente, homens com boa educação, alguns deles com grau universitário, mas que se sentiam tão perdidos quanto eu me sentia quando ouvi aquele fazendeiro me dizer: você é um garoto esperto. Minha primeira tarefa é aconselhar pessoas sem autoconfiança a salvá-las de si mesmas. Metaforicamente, é preciso soltá-las no campo e deixá-las correr livres, assim como um cavalo faria. Elas devem descobrir suas próprias forças,
Devem entender que suas fraquezas só existem nas suas próprias mentes traiçoeiras. A maneira como é fácil se dar conta disso varia a cada indivíduo. A diferença entre um homem de sucesso e um fracassado não é necessariamente a capacidade intelectual. A diferença geralmente está no uso que fazem de suas habilidades latentes. Isso não é só uma suspeita, é uma certeza. Aprendi na prática, analisando pessoas. Geralmente, aquele que se desenvolve e usa todas as suas capacidades latentes é uma pessoa com uma autoconfiança elevada. O que é autoconfiança? Vou lhe contar. É uma janela de vidro através da qual você olha e vê o real poder dentro de você. Autoconfiança é autodescoberta. É descobrir quem você é e o que você pode fazer. É expulsar o medo. É encontrar coragem mental. É acender a luz da inteligência humana usando o bom senso. Foi a autoconfiança, junto com o entusiasmo e a concentração, que permitiram que as maiores invenções da humanidade surgissem. A lâmpada elétrica incandescente, o automóvel, o telefone, o avião, os meios e todas as outras grandes criações mecânicas. A autoconfiança é uma qualidade essencial para todas as grandes realizações. A autoconfiança é, portanto, uma qualidade essencial para todas as grandes realizações. E, ainda assim, é a qualidade que falta na maioria de nós. Não é uma fraqueza que costumamos perceber, mas ela está lá. Uma pessoa sem autoconfiança é como um navio sem leme. Perde tempo indo na direção errada. Eu gostaria de poder dizer para você exatamente o que fazer para conquistar a autoconfiança plena. Seria uma tarefa ambiciosa, mas vou lhe dar uma sugestão. Eu dei os primeiros passos rumo à autoconfiança no dia em que ouvi as palavras "Você é um garoto esperto". Foi a primeira vez que senti ambição penetrando em mim, e com ela veio a autoconfiança. Um dos meus melhores amigos se tornou um dentista bem-sucedido depois dos 35 anos de idade, após um comentário feito pela sua esposa. Ele estava examinando os dentes postiços da esposa quando ela lhe disse: "Você poderia fazer dentes como esses". Naquele mesmo dia, ele começou a tentar, e logo estaria deixando para trás a vida de fazendeiro infeliz para se tornar um dentista de sucesso. Em uma das minhas turmas, havia um jovem que tinha tido uma educação muito privilegiada, mas, até pouco tempo atrás, era o aluno mais fraco da sala. Ele tinha muitas habilidades, mas lhe faltava a autoconfiança necessária para fazer bom uso delas. Há algumas semanas, conheci uma garota por quem ele se apaixonou. Ela lhe disse que acreditava nele. Ele acreditou nessas palavras e, como consequência, começou a ganhar autoconfiança. 3 semanas foram suficientes para transformá-lo, e hoje ele é um dos nossos melhores alunos. É notável como as nossas roupas se relacionam com a nossa autoconfiança. Um homem veio conversar comigo. Ele tinha um bom salário, mas algumas condições sobre as quais não tinha controle o estavam afetando. Perguntei quanto dinheiro ele tinha, e a resposta foi: $75. Aconselhei a investir um terço daquilo em roupas novas. Ele, envergonhado, disse que não tinha condições. Mas insisti, e fomos juntos comprar roupas. Em seguida, insisti para que fosse ao sapateiro consertar o salto dos seus sapatos. E o convenci a lustrar os sapatos e a fazer a barba e o cabelo. Em seguida, disse com que ele fosse conversar com o presidente de uma grande empresa, que o contratou por $3.000 ao ano. Se ele tivesse ido para a entrevista com o presidente daquela empresa sem as roupas novas e o trato, provavelmente não teria conseguido o emprego, porque não teria a autoconfiança necessária. Roupas decentes, limpas e alinhadas e uma boa aparência não são artigos de luxo. São mais do que necessárias para quem está sempre em contato com pessoas de negócios. Essas são algumas das maneiras que sei que ajudaram pessoas a dar o primeiro passo para adquirir autoconfiança. Percebi que não há autoconfiança sem ambição. Elas andam de mãos dadas. O segundo requisito para o sucesso. O segundo requisito para o sucesso é o entusiasmo. Essa incrível força dinâmica que transforma a autoconfiança em ação. O entusiasmo pode ser comparado ao vapor que move a locomotiva. A locomotiva mais potente já construída pode ficar parada nos trilhos com carvão nos cílios e um maquinista na direção. Mas, se não houver vapor, as rodas não vão girar.
não ação. É exatamente o que acontece com a máquina humana. Se não houver entusiasmo, não haverá ação. A falta dessas qualidades, autoconfiança e entusiasmo, é o que se coloca entre a grande maioria das pessoas e o sucesso. Essa frase não é só uma conjectura de minha parte. Eu a constatei em centenas de casos e venho comprovando em centenas de outros casos por semana até hoje. O entusiasmo não é algo que possa ser simulado. Apenas o entusiasmo genuíno vai funcionar. E ele acontece automaticamente quando você encontra a vocação a qual você quer se dedicar de corpo e alma. É um trabalho que você ama desempenhar. O terceiro requisito para o sucesso. O terceiro requisito para o sucesso é um plano de trabalho definido. O hábito de trabalhar com um objetivo principal na vida. A partir do meu trabalho como orientador vocacional, descobri que a maioria das pessoas não tem um plano assim. As pessoas trabalham sem um plano bem definido, sem um objetivo pré-determinado traço, sem saber aonde estão indo. E a maioria delas não chega a lugar nenhum. No meu quadro de análise pessoal, que todos que analiso devem preencher, a pergunta é: qual é o seu objetivo principal na vida? Uma tabulação das respostas para essa pergunta mostra que apenas uma em cada 50 pessoas tem um objetivo principal. Mas poucas delas têm qualquer tipo de objetivo, seja principal ou não. E, apesar disso, quase todas as pessoas que analisei esperam o sucesso. Só que a maioria delas não ousa dizer quando, como ou com que trabalho esse sucesso vai acontecer. Há algumas semanas, parei para ver alguns homens trabalhando em um arranha-céu. Era uma construção imensa, que se destacava entre os outros prédios ao seu redor. Um elevador desceu, pegou uma pequena viga de aço, ergueu até a posição correta. E então os operários a colocaram na estrutura daquele belíssimo prédio. Então me ocorreu: esse prédio é só a soma total de tijolos, madeira, vigas de aço e materiais de construção, montados de acordo com um plano definido. O mesmo pensamento pode ser aplicado quando analisamos pessoas bem-sucedidas. Quem está numa posição de prestígio conquistou aquela posição a partir de diversas tarefas menores que foram bem executadas. Quase todo mundo quer uma posição de prestígio, mas nenhuma em cada 100 pessoas, mesmo que competentes, sabe como chegar lá. Uma posição de prestígio não é algo que dá em árvores, que se cai esperando para ser colhido pela primeira pessoa que passar. Ela é a soma total de pequenas posições ou tarefas que foram executadas com eficiência, não necessariamente em empresas diferentes, mas frequentemente trabalhando em uma mesma empresa. Uma posição de prestígio é construída da mesma forma como se constroem os arranha-céus. Tudo começa com um plano definido, e a construção deve seguir aquele plano, passo a passo. A exceção possível a essa regra diz respeito às pessoas que conseguem uma posição de respeito com um empurrãozinho. Há exceções à maioria das regras, mas a pergunta que você deve se fazer é: estou disposto a passar a vida toda esperando um empurrãozinho? Olhe à sua volta, e ouso dizer que, para cada pessoa que teve um empurrãozinho, você encontrará outras 100 que estão crescendo por méritos próprios. Você não terá sucesso sem um objetivo definido e sem um plano para chegar lá. Há diversos graus de sucesso, assim como há diversos conceitos sobre o que é sucesso. Mas, não importa se você o entende como a acumulação de riqueza ou a criação de algo incrível para a humanidade, você não irá conquistá-lo se não tiver um alvo certo, um objetivo definido, com planos definidos para chegar lá. Nenhum arquiteto jamais começou um prédio sem ter criado uma imagem perfeita em sua mente e transferido, cuidadosa e detalhadamente, essa imagem para o papel. E nenhum ser humano pode esperar ter sucesso de fato sem ter planejado o seu prédio e decidido como ele será. Descobri, por meio do meu trabalho como orientador vocacional, que apenas uma a cada 100 pessoas planejou e decidiu o que fazer no próximo ano. Apenas uma a cada 100 delas tem planos para os próximos 5 anos.
E ainda não conheci ninguém que tenha planejado seus próximos 10 anos. Você consegue imaginar por que 95% das pessoas do mundo estão trabalhando para as outras 5%? Você consegue imaginar por que tantos homens e mulheres passam a vida sem poupar nada para a velhice? Você já parou para pensar por que algumas poucas pessoas sobem na vida enquanto todo o resto só acumula fracassos? Vale a pena fazer uma autoanálise e perceber como está sua autoconfiança, entusiasmo e definição de propósito ou objetivo principal na vida. A escolha da vocação. Grande parte das pessoas que analiso está no cargo em que está não por escolha, mas por acaso. Mesmo aquelas que estão em carreiras que escolheram, na maioria das vezes, não se deram ao trabalho de observar as regras de autoanálise mais elementares. Nunca pararam para tentar descobrir se o trabalho em que estão é de fato o que melhor se encaixa naquilo que são ou naquilo para o que se prepararam. Por exemplo, um jovem que analisei há pouco tempo havia estudado direito, mas era um completo fracasso profissional. Ele fracassou, primeiro, porque não gostou da profissão depois de começar a trabalhar. Segundo, porque não tinha o menor dom para aquilo. Ele tinha uma péssima forma física e, consequentemente, causava uma má impressão nos tribunais e júris. Faltavam-lhe o entusiasmo e a força dinâmica que chamamos de personalidade, sem a qual ele não poderia nem sonhar em dar certo como advogado. Essa pessoa poderia até dar certo como assessor jurídico ou advogado de escritório, mas nunca nos tribunais, onde uma personalidade forte e a habilidade de falar com força e convicção importam muito. A parte surpreendente desse caso em particular foi o fato de aquele homem não entender por que ele não dava certo como advogado. Mas isso ficou muito claro para ele depois de eu apontar os aspectos negativos que me pareciam estar se colocando entre ele e o sucesso. Quando lhe perguntei por que decidira cursar direito, ele respondeu: bem, eu tive a impressão de que iria gostar. Eu tive a impressão de que iria gostar. Escolher sua carreira com base numa impressão é muito perigoso. Você não compraria um cavalo de corrida com base numa impressão. Você iria querer vê-lo correndo nas pistas. Você não compraria um cão de caça por causa de uma impressão. Você iria querer vê-lo em ação ou saber algo sobre seu pedigree. Se você escolher um cão de caça aleatoriamente, pode acabar tendo que caçar às cegas. Um escrivão judiciário que analisei me disse: meus 15 anos de experiência me mostraram que um júri raramente julga o réu, mas sim os advogados que estão trabalhando no caso. O advogado que causa a melhor impressão geralmente ganha. Qualquer um que conheça um pouco sobre ações judiciais sabe que isso geralmente é verdade. Você pode ver, então, como a personalidade tem um papel importante na prática do direito. Minha experiência como orientador vocacional me mostrou que muitos fracassos nos negócios se devem ao fato de as pessoas escolherem seus parceiros e entrarem em empreendimentos com base em impressões. Pessoas que seriam excelentes engenheiros trabalhando no varejo, e vice-versa. Pessoas que provavelmente teriam competência para administrar um comércio trabalhando como engenheiros. O resultado, nos dois casos, geralmente é o fracasso. Outro erro comum que as pessoas cometem ao selecionar parceiros de negócios é escolher entre amigos e pessoas que têm educação e temperamento parecidos com os delas mesmas. Há alguns anos, 3 jovens criaram uma empresa. Todos eles eram executivos de sucesso que trabalhavam para uma empresa do mesmo ramo no qual entraram posteriormente por iniciativa própria. Eles tinham o capital necessário, mas cometeram um erro fatal. Não contrataram um gerente comercial competente. Esses jovens eram todos excelentes com finanças, mas o negócio precisava de algo além de gestão financeira. Eles precisavam de alguém contínuo para os negócios. Uma rama ideal seria composta por um homem das finanças, um gestor comercial competente e alguém com experiência em compras. Ao selecionar a equipe, seria melhor se contratassem pessoas que trouxessem a alguma competência que eles mesmos não tinham. Toda empresa precisa ter pessoas de diferentes temperamentos e habilidades. Um tipo de pessoa funciona como a roda,
enquanto a outra representa o motor. O conjunto desses dois tipos compõe a organização ideal. O Sr. Carnegie diz que o seu sucesso se deve em grande parte à sua habilidade em escolher pessoas. Franca Vanderlip e John D. Rockefeller dizem o mesmo. Se você parar para analisar todos os homens bem-sucedidos que conhece, provavelmente descobrirá que eles têm todos os requisitos necessários para o sucesso no negócio em que atuam. Ou sabem selecionar pessoas que suprirão o que lhes falta. Pessoas que são opostas em quase todos os detalhes. Provavelmente 50% daqueles que se consideram vendedores têm uma aparência pessoal medíocre, rostos frágeis e uma fala sem ânimo. Um vendedor transmite para seu cliente potencial uma influência positiva ou negativa, de acordo com a sua própria personalidade e maneira de lidar com cada caso. Uma pessoa com uma péssima forma física, que tem dificuldades de fala, ou que passa uma impressão negativa de qualquer forma, não deveria se envolver com vendas. Se ela puder se esconder por trás das palavras escritas, poderá até obter êxito, mas pessoalmente, jamais. É geralmente a aparência pessoal do pastor e a maneira como ele prega a palavra que conquistam os seus seguidores. Se você lesse um dos sermões de Billy Sunday antes de ouvi-lo, você se perguntaria como ele conseguiu influenciar tantas pessoas. Sem sua personalidade agradável e seu modo característico e marcante de pregar, seus sermões soariam frios e mesquinhos, talvez até repulsivos. O quarto requisito para o sucesso. O quarto requisito para o sucesso é o hábito de fazer mais do que a obrigação. A maioria das pessoas costuma não fazer nada além daquilo que sente que está sendo paga para fazer. Quase 80% de todas as pessoas que analisei sofriam por conta desse grande erro. Você não precisa ter medo da concorrência de uma pessoa que diz não estou ganhando para isso, então não vou fazer. Ela nunca será uma ameaça perigosa para o seu emprego. Mas muito cuidado com o cara que não perde nenhuma oportunidade ou com quem só sai da mesa ou da estação de trabalho quando o trabalho de fato termina. Cuidado com o sujeito que não ameaça de início, mas ultrapassa no now. Como Andrew Carnegie dizia, antes de mencionar o quinto e último requisito para o sucesso, peço que me acompanhe em uma pequena divagação. Depois que comecei a trabalhar neste artigo, decidi colocar à prova os 5 pontos de que estou tratando para ver se eles se alinhavam com as experiências de outros orientadores vocacionais. Levei o manuscrito para o Dr. J. M. Fitzgerald, de Chicago, que é provavelmente o orientador vocacional mais talentoso do mundo. O Dr. Fitzgerald analisou o manuscrito palavra por palavra, e tenho sua permissão para dizer que ele concorda plenamente com os 5 pontos tratados neste artigo. Ele diz que esses pontos se alinham perfeitamente com a sua própria experiência. Mas antes de analisarmos o manuscrito, pedi ao Dr. Fitzgerald que me dissesse quais eram os maiores defeitos que ele acreditava serem as barreiras que impediam as pessoas que ele analisou de atingirem o sucesso. Sua resposta foi rápida e sucinta, como se vê a seguir. 1. Falta de autodiscernimento. Poucas pessoas têm a capacidade de se autoanalisar e de encontrar o trabalho para o qual são mais bem preparadas. 2. Falta de concentração profunda e de disposição para se dedicarem ao trabalho mais do que se espera delas. 3. Falta de autocontrole mental. Dr. Fitzgerald analisou pessoalmente mais de 15.000 homens e mulheres. A maioria das grandes empresas do meio oeste não contrataria um sujeito para um cargo importante sem antes passar pela análise do Dr. Fitzgerald. Ele tirou homens de tarefas contábeis e os capacitou para que se tornassem executivos de sucesso, e transformou auxiliares em gerentes em muito menos tempo do que normalmente seria necessário, simplesmente os colocando no caminho certo por meio de uma análise pessoal precisa. Eu estou lhe contando esses detalhes sobre o trabalho do Dr. Fitzgerald porque quero que você perceba que a minha própria experiência, como descrita neste artigo, não é apenas fruto de minhas conjecturas, mas que é, sim, autêntica e raticada pelos maiores analistas pessoais do mundo. Tenha em mente que os 5 pontos principais tratados neste artigo foram descobertos, classificados e tabulados a partir da análise pessoal de 25.000 pessoas,
10.000 que analisei e as outras 15.000 analisadas pelo Dr. Fitzgerald. O quinto requisito para o sucesso. Chegamos então ao quinto e último requisito para o sucesso, que descobri por meio do meu trabalho como orientador vocacional. Eu disse anteriormente, e ainda direi muitas vezes, que esse é o mais importante dos 5 pontos tratados neste artigo. O último requisito para o sucesso é a concentração. Você precisa se convencer imediatamente de que precisa de concentração se quiser ter sucesso em qualquer projeto. Você pode ter todo o conhecimento necessário para o sucesso em qualquer projeto. Você pode até ser uma enciclopédia ambulante. Pode ter uma boa educação, ter experiência traço, mas se não direcionar essas energias de maneira sistemática, elas não serão úteis nem para você, nem para o mundo. Temos um rapaz aqui na escola que é um gênio em muitos aspectos. É um marceneiro fantástico, um dos melhores eletricistas que já conheci. É um encanador incrível e, como mecânico, há poucos melhores do que ele. É um verdadeiro artista com um pincel na mão, um decorador talentoso e muito mais. Mas a verdade é que ele continua trabalhando por $18 por semana. Se ele tivesse dedicado todo o seu tempo ao trabalho de eletricista, poderia ganhar facilmente $30 por semana, ou mais. Mas ele insiste em continuar fazendo tudo o que aparece. O seu poder de concentração é nulo. Aprenda a se concentrar. Eu não preciso dar mais provas de que o poder da concentração é essencial para o sucesso. Você sabe tão bem quanto eu. O que você provavelmente quer saber é: como posso aprender a me concentrar? Compartilhei uma parte da minha versão sobre como aprender a se concentrar em um texto intitulado A Grande Chave Mágica para o Sucesso. Agora vou dar uma explicação mais científica sobre concentração, desenvolvida por um dos mais famosos psicólogos norte-americanos, o Dr. Warren Hilton, que diz o seguinte: antes que você leia o que Dr. Hilton tem a dizer, quero que saiba que suas explicações são validadas por homens notórios como nada. Professor Hugo Münsterberg, da Universidade de Harvard; Professor George Trumbullad, da Universidade de Yale; Professor Kenneth Dunlap, da Universidade Johns Hopkins, e por muitos outros cientistas e psicólogos reconhecidos. Suas explicações são baseadas em testes sociológicos e psicológicos realizados no laboratório da Sociedade de Psicologia Aplicada. De maneira geral, concentração é definida como o ato de reunir algo em torno de um ponto ou foco central. A concentração mental é, portanto, dirigir a mente a um objeto ou ponto. Não há nada de anormal sobre o tipo de concentração a que nos referimos. O seu caráter individual ou personalidade é formado pelos resultados progressivos dos seus hábitos de concentração de atenção aplicados. Todas as suas convicções sobre qualquer assunto, de política a religião, são consequências da maneira como você concentrou a sua atenção. Todas as convicções estão, portanto, embrulhadas e guardadas em alguma rede de pensamentos do passado. Elas fazem parte da sua personalidade. Elas irão resistir, com todo o poder de sua energia inata, contra o estabelecimento de crenças distintas na sua mente. As broncas de uma mãe podem ficar enraizadas de maneira tão profunda na mente de seu filho que qualquer aprendizado ou impulso contrário será bloqueado. Não há argumento que dissipe a fé que a religião arraigou na mente de um verdadeiro convertido. Só as evidências mais robustas poderão acabar com a confiança de um homem no caráter de um amigo acusado. A vida é feita de experiências, e a influência de todas as experiências no seu comportamento e caráter depende do grau de concentração de atenção com o qual elas foram vividas. Portanto, todas as ideias na memória tendem a direcionar a mente às coisas que a ela se associam no tempo ou no espaço, e a medida de sua influência depende de sua intensidade. Todos os tons suaves da voz ainda vívida da pessoa amada tendem a concentrar as atividades da sua consciência naquelas coisas que se associam ao objeto de afeição. Toda a efetividade das propagandas, vitrines, demonstrações, prospectos, de todos os artifícios dos homens de negócios, de toda a lábia de um vendedor,
depende de como eles são capazes de influenciar e atrair a concentração da atenção daqueles a quem se dirigem. A mera presença de uma ideia na consciência não significa concentração. Se você sugere para alguém que uma névoa branca do outro lado de um campo é um fantasma, a ideia passará momentaneamente pela consciência da pessoa, e você pode até conseguir direcionar a atenção dela a um conceito abstrato. Mas se ela acreditar em espíritos e ficar aterrorizada e convencida de que, de fato, viu um fantasma, houve então uma concentração de sua consciência. Em sentido científico, nem todas as ideias apresentadas à consciência se materializam em crenças ou resultam em ações. Em um primeiro momento, o pensamento do fantasma foi ativado na mente da pessoa, mas outras ideias e impulsos cognitantes se apresentaram ao mesmo tempo, negando a sua realidade. Em um segundo momento, no entanto, sua consciência ficou totalmente voltada à ideia do fantasma que você apresentou. Não havia ideias e impulsos inibidores. A pessoa aceitou o pensamento e acreditou na sua realidade e, como seus impulsos tiveram toda a liberdade, ela agiu com base neles. A concentração, interpretada de forma técnica, necessariamente implica a crença na ideia que é objeto da concentração. E essa crença libera os impulsos para as respostas musculares adequadas. Como, então, devemos definir concentração? Simplesmente assim. Concentração é o direcionamento da consciência a determinada ideia de tal forma que, se materializada, irá superar todas as ideias cognitantes e resultar em uma crença que controlará o comportamento. Quando dizemos materializar, queremos dizer que a ideia em questão deve ter uma influência inegável na consciência. Quando isso ocorre, a ideia será assimilada de forma a se incorporar na personalidade. Você a aceita como verdade. Você acredita nela. Essa crença se torna uma parte da sua personalidade. Ela é, de fato, sua. Então acontece que a concentração consciente necessariamente resulta em crença aliada a tal atividade muscular, pois ela se alinha ou tende a concretizar a realização daquela crença. Uma convicção dominante e um desejo ciente são, portanto, os resultados imediatos da concentração profunda. A concentração mostrará seu valor de duas formas. 1. Ela lhe oferece um conhecimento especializado e minucioso sobre as coisas e faz de você um especialista na sua área. Contam que Agassiz costumava trancar um aluno em uma sala por dias junto com a cabeça de uma tartaruga e só o liberava quando ele tivesse aprendido tudo que houvesse para aprender naquela situação. Alguns conseguiam a façanha após meses de contemplação solitária. Outros nunca conseguiram. Os que tiveram êxito foram os que criaram o hábito da concentração. Eles mereciam o título de naturalista que Agassiz lhes concederia. Os fracassados ficaram para sempre apagados do livro da honra e da vida. Então aprenda a se concentrar, porque sem isso você não conseguirá nem fazer de conta que sabe alguma coisa. Essa é a era dos especialistas. E a essência da especialização é o conhecimento minucioso sobre uma única coisa. Poucas pessoas se dão conta da importância que a meticulosidade tem na vida de um homem de sucesso. O homem milionário geralmente ganhou cada centavo do seu dinheiro fazendo tudo que se comprometeu a fazer, de uma forma ligeiramente melhor do que o seu próximo. O homem médio é superficial. Seu lema é aparência, não essência. Ele está disposto a se satisfazer com o suficiente e tem um conceito bem modesto do que é suficiente. Seu concorrente precisa desenvolver só um pouco de meticulosidade e rigor para superá-lo. O que você faz hoje não é nada mais do que o treino para aquilo que você fará amanhã, e se você fizer tudo aquilo com que se comprometer, como se a sua própria vida dependesse disso, a sua capacidade de fazer coisas incríveis irá aumentar na mesma proporção. A verdade é que a meticulosidade é a característica distintiva do super-homem, e o segredo dela é a concentração mental. 2. E este item é o mais importante dos dois. Concentração, queira você ou não, irá necessariamente levá-lo adiante, com toda a sua energia, na sua busca de um objetivo determinado, até que você chegue aonde queria. O fluxo da sua consciência é uma corrente viva, é uma enxurrada explosiva e agitada de atividades. Olhe para dentro e verá o que está acontecendo neste momento. Você perceberá que está fazendo comparações,
notando diferenças, associando uma coisa a outra, selecionando e tendo algumas ideias, sentimentos e impulsos, enquanto ignora milhões de outros. Isto é o que chamamos de consciência. Não se trata de uma corrente aleatória. Ela não corre pelas montanhas e vales da vida se adaptando aos contornos do ambiente físico. É uma corrente que, se necessário, pode levar para cima. É a consciência com um desejo. É ela que trabalha para preservá-lo, para promover o seu desenvolvimento livre e para fomentar o seu sucesso. Coloque em prática. Habitue-se a se concentrar em assuntos pertencentes a um único domínio e você será tomado por ele como um ideal. Você passará a ter um padrão segundo o qual avaliar o valor que atribui aos fatos da sua vida. Habitue-se a se concentrar em um interesse único e assim irá adquirir automaticamente uma competência inibidora e completamente dominadora. Sem nem perceber, você deixará de realizar diversas atividades inúteis, renunciará aos prazeres e diversões que enterram na realização do seu objetivo principal e os desgastes desnecessários de suas emoções. Uma única hora de raiva que você evitar irá lhe poupar energia para um dia inteiro. Habitue-se a se concentrar em um assunto único e você chegará a um ponto ideal que irá automaticamente operar as alavancas do autocontrole. Você terá uma máquina mental operando de maneira econômica. Uma máquina bem azeitada que funcionará automaticamente, sem atrito, sem esforços e quase sem pensar. Isso não significa que você ficará sem as paixões que acendem o fogo da realização heroica. Concentração, em seu sentido maior, significa absorção, devoção apaixonada a uma causa. Significa o estado mental de pessoas que o apóstolo Paulo descreveria como fervorosos, literalmente, com o espírito fervendo. A concentração absoluta significa a aglomeração de todos os átomos da energia humana individual em torno de um propósito único. É o auge da ciência. De maneira geral, as suas emoções e desejos consomem sua energia e o desgastam sem nenhum motivo. Organize e concentre essas competências e a única pergunta que ficará sem resposta é que objetivo devo conquistar. Seja uma pessoa concentrada e você será, então, uma pessoa com propósito, com fé na concretização desse propósito. Seja uma pessoa concentrada e terá coordenação mental, harmonia e unidade, que irão colocá-lo acima dos pequenos aborrecimentos e livrá-lo de obstáculos como humores, inquietações e descontentamentos. Concentre-se em um propósito único. Mantenha os seus ideais em primeiro lugar. Assim você não deixará de concentrar todas as suas atividades na finalidade desejada. Os impulsos musculares só serão acionados quando associados a ações relacionadas ao pensamento do desejo. Concentre-se em um propósito único e você terá um padrão ideal segundo o qual analisar as oportunidades da vida. Você escolherá de modo natural, inteligente e sem hesitação as oportunidades que contribuirão com o seu propósito. Você escolherá com sabedoria alguns prazeres e diversões, e descartará tantos outros. Você terá uma medida precisa para distinguir luxos de necessidades. Concentre-se em um propósito único e, quando menos esperar, certamente chegará o seu momento, a sua chance, e você irá agarrá-la com todas as suas forças. Essa é a lei do sucesso. Foi isso que Lincoln quis dizer, embora não da mesma forma, quando falou: vou estudar e me preparar, e algum dia, minha chance virá. Você influenciaria a mente das pessoas. O mesmo princípio se aplica nesse caso. As pessoas que você conhecerá são problemas a serem resolvidos. Use o método de Agassiz. As pessoas têm preferências, tendências, humores, hábitos e interesses que você deve levar em consideração. Elas têm rancores, determinações, preconceitos, inércias e resistências que devem ser levados em conta. Assim como você, elas são seres de consciência, criaturas feitas de impulsos e inibições. Não tente forçá-las. Não use métodos coercitivos. A sua tarefa é conseguir com que elas se tornem indiferentes a tudo que tende a dificultar a ação desejada. Não perca o seu tempo tentando dissuadi-las de ideias que vão contra o seu propósito. A consciência das pessoas não para nunca. Elas precisam se manter ocupadas. A maneira de bloquear pensamentos indesejados é preenchendo a mente com outras coisas. Portanto,
Concentre a atenção das pessoas em você e nas suas demandas. Tendo feito isso, a sua causa está ganha. Você ganhou o dia. Valdo Pearren disse: sua habilidade de mover as coisas depende em grande parte de onde você se apoia. Nunca vou me esquecer da primeira vez que vi uma roda gigante. A maravilha dos parques de diversão. O que mais me impressionou não foi o seu tamanho, mas o fato que, apesar do seu gigantismo, ela precisava apenas de um motor relativamente pequeno para funcionar. Porque, diferentemente da maioria das rodas, a energia não era aplicada em seu centro, mas na sua circunferência, utilizando, portanto, uma extraordinária alavanca de quase 60 metros. A mesma força, se exercida no eixo, não seria suficiente para fazer a roda se mover nem um centímetro. O princípio da alavanca não se restringe às coisas mecânicas. É, na verdade, uma das ideias mais incríveis que a humanidade já descobriu. Quando o desenvolvimento do seu projeto for prejudicado por obstáculos, seja ignorância, preconceito, injustiça ou atrasos, lembre-se do princípio da alavanca. Em algum lugar, há um movimento que desencadeará uma série de eventos que acabará transpondo até o maior dos obstáculos. Não pressione o centro de uma roda pesada. Mexa na engrenagem que se encaixe no aro. Assim como no caso do autodomínio, ao influenciar outras pessoas, o verdadeiro teste da ciência, o segredo do sucesso está na habilidade de concentrar a atenção. A arte da concentração. Ah, mas como vou me concentrar? Você pode dizer: nunca consegui concentrar nem a minha própria atenção, muito menos a de outras pessoas. Tenha paciência, meu amigo. A arte da concentração é algo que você deve aprender. Existem métodos e dispositivos que, se usados com convicção, colocarão essa competência ao alcance de qualquer um. Mas, primeiramente, você precisa se dar conta do amplo alcance dessa arma poderosa. Você deve saber algo sobre os processos e os princípios subjacentes ao seu uso científico. Queremos que você trate essas incríveis verdades com reverência e espanto, e não só por causa do seu valor intrínseco, mas também pela sua influência na construção da história da humanidade. Porque tudo de mais incrível na religião, na guerra, na arte e na ciência, em qualquer esforço nobre, se deve à concentração. A concentração de talentos divinos com uma fé inabalável em um propósito grandioso. Foi a concentração que fez Alexandre conquistar o mundo e desejar ainda mais mundos para conquistar. Foi a concentração que fez Confúcio dedicar sua vida de incontáveis sofrimentos a grandes ensinamentos e fez Sócrates preferir o copo de cicuta à negação de seus princípios. Foi ela que criou Zaratustra, em tempos imemoráveis. Ela deu origem a Maomé, o profeta das Arábias, e com sua luz inabalável, veio o fundador do cristianismo, o Nazareno. Aqui nos Estados Unidos, foi a concentração que nos deu Washington e que inspirou Lincoln. Foi a concentração que construiu o primeiro barco a vapor, que inventou o descaroçador de algodão, que descobriu o segredo da telegrafia, que fez de Edison o mago da eletricidade. Foi a concentração que ergueu Rockefeller e Morgan até os limites da opulência. Foi a concentração que, em todo o país e com base em uma fé sólida, preservou a integridade nacional durante as mazelas da guerra. A concentração ergueu Rockefeller e Morgan até os limites da opulência. Em nenhum desses exemplos houve uma concentração deliberada de forças mentais. Um desejo avassalador e profundo foi, em todos os casos, despertado por outras influências que não são da vontade individual. Mas o estudo e a prática da concentração deliberada, da concentração voluntária, da concentração como arte não é algo novo. Ele já apareceu de diversas formas ao longo de toda a história da humanidade, entre todas as raças e nações, em todos os tempos desde que o mundo é mundo. A prática da concentração como arte sempre esteve envolta em ocultismo e mistério. Isso acontece porque seus devotos têm um conhecimento meramente empírico a respeito. Eles observam o que pode ser conquistado por meio de métodos e ferramentas de concentração, mas não entendem o motivo dos resultados aos quais chegaram. Ficam olhando admirados para as maravilhas que conseguiram realizar e, sem saber explicar esses fenômenos de maneira minimamente racional,
acabam atribuindo os seus resultados a agentes milagrosos ou sobrenaturais. Em todos os tempos e em todos os lugares, a humanidade reverenciou uma força inteligente capaz de infligir ou curar doenças no corpo humano e capaz de conceder ou remover a paz e a plenitude. O caráter dessa força intangível e invisível varia a cada raça e a cada período da história, mas sempre nos deparamos com o fato extraordinário de que todas as pessoas da Terra, civilizadas ou não, usaram e ainda usam os mesmos métodos para recorrer a essa força invisível. O vidente caldeu olhava no fundo de uma pedra brilhante até entrar em transe e enxergar os propósitos do Todo-Poderoso, assim como o sacerdote egípcio, o mago persa, o faquir hindu e todos os que conseguem atingir um estado hipnótico de exação do olhar. Os membros de uma estranha seita cristã do século IV, conhecidos como Tascodogitas, obtinham os mesmos resultados durante suas orações olhando somente para o indicador, que estava apoiado no rosto e apontado para o nariz. Os monges da igreja grega no convento do Monte Athos buscavam se libertar das distrações de um mundo barulhento e entravam em comunhão com o Espírito Santo ao olharem somente para seus próprios umbigos. Um adorador fetichista achava seu olhar fascinado em uma vareta ou em uma pedra que acreditavam ser a fonte de todo o poder e a benevolência. Os anamitas olhavam maravilhados e conantes para as duas varetas incandescentes presas atrás da orelha esquerda de um mago, que girava sobre os calcanhares a passos lentos e imponentes. Feitiços e cerimônias de idolatria, mistérios ocultos e práticas religiosas, encantamentos de bruxas e sacrifícios sacerdotais, ruídos horrendos e a maquiagem diabólica dos curandeiros e bruxos não são nada mais do que modos e maneiras criados por homens para frustrar os esforços dos espíritos malignos e conciliar o bem. E todos têm dois elementos em comum. Primeiro, servem para atrair o interesse dos réis. Segundo, após atrair sua atenção, direcionam o interesse deles à crença na realização de um desejo. Eles a direcionam como um reator luminoso na direção da consumação tão desejada. Todos são apenas ferramentas para atrair aquela concentração mental que definimos como a atenção total da consciência crença em uma ideia. A concentração é a atenção total da consciência crença em uma ideia. O padre das pessoas piedosas, o yoga dos hindus, o silêncio dos discípulos do novo pensamento, a meditação do filósofo, todos encontram seus elementos de eficácia nesse princípio básico. Do contar sistemático de contas dos cristãos ortodoxos até a alma desencarnada dos adeptos do hinduísmo, são todos manifestações e graus de concentração mental. Pense no ocultismo hindu que hoje está tão na moda. Yoga, em tradução literal, significa concentração. É usada simbolicamente pela mística hindu para simbolizar a concentração ou união com o Ser Supremo. De acordo com o quarto capítulo do Bhagavad Gita, vários adeptos, para se livrarem totalmente das distrações das sensações corporais, chegam a sacrificar o sentido da audição e outros sentidos no fogo do controle mental. Outros, ao se abster de comer, sacrificam a vida em suas próprias vidas. A princípio, não há diferença entre essas práticas e os autoagelos dos antigos monges, os jejuns de 40 dias dos mestres eremitas e o asceticismo de Simeão Estilita, que passou parte de sua vida no deserto, morando no topo de uma coluna de pedra. Todos esses procedimentos devem ser encarados como ferramentas destinadas a facilitar a concentração mental. Agora pense na vantagem que você tem em relação a outros mestres da arte da concentração. Você aprendeu a mais pura verdade sobre as operações e processos mentais. Você sofreu muita dor durante o aprendizado, mas agora que chegou a hora de aplicar esses princípios, visando atingir resultados específicos, você não precisa sair tateando na escuridão do ocultismo e do mistério. Você sabe quais são os elementos com os quais tem que lidar. Você os conhece como realidades, como verdades comprováveis da ciência moderna. E quando vier a fazer uso dessas ferramentas, você não irá questionar a sua eficácia. Não terá dúvidas quanto ao seu sucesso. Você ficará inspirado pela fé que nasce do conhecimento,
em oposição à fé criada artificialmente por fórmulas místicas e autoridades sacerdotais. A fé que sabe foi a fé do Filho de Deus. Jesus conhecia o poder do espírito humano. Ele sabia como curar os enfermos, como alimentar as multidões com um único pedaço de pão, como garantir a paz que vai além do entendimento. Esse foi o segredo da sua força perfeita. E ainda assim, até Jesus precisava de determinadas condições para demonstrar seus poderes. Nem Jesus foi capaz de operar milagres entre as pessoas de Nazaré por causa da descrença das pessoas. E foi Jesus que, quando curou um doente, proclamou essas palavras de profunda pertinência científica: a tua fé te curou. Fé, crença na realização de um M desejado, é essencial para o sucesso, seja ele buscado cientificamente ou de qualquer outra forma, porque, como você pode ver, é ela que coloca as forças em movimento. Mas o método científico tem 4 vantagens exclusivas. Primeiro, a fé que ele exige é uma fé que todos podem desenvolver, porque é a fé que a razão irá criar, e não destruir. Segundo, é uma fé perfeita, porque é baseada no discernimento. Terceiro, é uma fé que dura, porque a verdade é imutável. Quarto, é uma fé que você pode desenvolver científica e deliberadamente, porque agora você sabe que a fé em determinada ideia não é nada mais do que a predominância daquela ideia na consciência. Então você não pode conseguir nada sem fé. Fé nos ideais em que sua atenção se concentra. E é na fé e nos ideais, e na sua consagração e concentração, que se encontra a maneira de desenvolver autocontrole, de se desprender de humores e emoções inúteis, de dominar as suas energias, de se tornar ciente no melhor sentido e em mais elevado grau. Agora vocês conhecem a versão do Dr. Hilton sobre a concentração. Eu considero suas explicações práticas e completamente alinhadas às minhas próprias descobertas. Como escolher o trabalho da sua vida? A orientação vocacional ainda não se tornou uma ciência aceita universalmente. Mas isso não impede que uma pessoa use o bom senso para escolher a sua vocação. O problema é que muitas pessoas agem com base em impressões. Se você estiver trabalhando em algo em que não está se saindo bem, faça uma análise de si mesmo e tente localizar o problema. Provavelmente você conseguirá. Use o bom senso para escolher o trabalho da sua vida. Talvez você não consiga se analisar da mesma forma como faria uma pessoa que tem muitos anos de experiência nisso. No entanto, se tiver dúvidas, procure alguém com experiência em analisar pessoas. Ele certamente irá enxergar seus pontos fracos mais rápido do que você enxergaria. Dificilmente conseguimos ser os melhores críticos de nós mesmos, porque tendemos a ignorar as nossas fraquezas ou dar pouca importância a elas. Ao selecionar uma vocação, há poucas regras estritas a seguir que possam ser aplicadas a todos os casos. Provavelmente estas são as que chegam mais perto de serem aplicáveis a todos os casos possíveis. Certifique-se de que ama a vocação que escolheu. Certifique-se de que você é apaixonado por ela e que pretende permanecer nela. Certifique-se de que você está preparado, academicamente, para o trabalho que escolheu. Certifique-se de que, com essa vocação, você prestará um serviço benéfico para a humanidade. Certifique-se de que o trabalho é permanente. Certifique-se de que esse trabalho não irá prejudicar a sua saúde. Como conseguir o que você quer? Chegamos ao último e provavelmente mais importante assunto de todos. Ou seja, como conseguir o que você quer? Ao falar sobre esse assunto, tentarei mostrar como aplicar os princípios tratados até aqui. Selecionar a vocação certa não significa nada se você não souber desenvolvê-la pelo uso adequado dos princípios aqui definidos e explicados. Estou me prolongando nesse assunto porque a pesquisa que conduzi em meu trabalho enquanto analista pessoal me mostrou como uma pessoa comum infelizmente não tem nenhuma noção sobre os princípios que mencionei. Sem um entendimento razoável desses princípios, o que escrevi até aqui seria praticamente inútil. O problema que mais age a humanidade hoje é a pergunta: como posso conseguir o que quero? Nos escritórios, no transporte público, nos lares, nas cidades e nos campos, nos Estados Unidos e em todo o mundo, sempre que homens e mulheres se reúnem,
A conversa leva a esse grande tema. Provavelmente a coisa mais vitalmente importante que descobri na minha pesquisa como analista é esta lei da natureza sobre a qual escreverei e que, se aplicada, fará você conseguir tudo o que quiser. Obviamente há outras formas de conseguir o que se quer, mas cá é claro, para qualquer pessoa equilibrada e racional, que há apenas uma maneira correta, e meu propósito é apontar qual é ela. Em palavras simples e à minha maneira. E quem sou eu para me julgar uma autoridade em um assunto tão importante? Digo que eu sou um dos muitos milhares de homens que descobriram esse princípio sobre o qual estou escrevendo, tendo primeiramente tentado seu oposto na prova da vida e descoberto, assim, seu verdadeiro desejo. Sou um entre milhares que desvelaram esse segredo a partir de um fantástico esforço humano que chamamos de experiência, que foi, em grande parte por muitos anos, mal conduzida, em desarmonia com o propósito da vida. Estou apenas contando que milhares de pessoas aprenderam da forma mais custosa, com mágoas e decepções. Conto isso esperando que o seu caminho na busca daquilo que você deseja possa ser um pouco mais tranquilo e agradável. Por conta daquilo que escrevo com toda a modéstia, estou certo de que o princípio, não, deixe-me chamá-la de lei da natureza traço que irei lhe apresentar é cientificamente correto e que oferece o único caminho desejável para aquilo que você quer. O motivo pelo qual tenho tanta certeza disso é o fato de que, por mais de 15 anos, fiz todo o possível para negar esse princípio e alcançar meu objetivo desejado sem aplicá-lo. Então é por isso que decidi apresentar meu ponto de vista. Ao apresentá-lo, não o faço pelo dinheiro ou com o objetivo de diverti-los. Eu o apresento para que vocês o usem pelo único motivo que só me sinto feliz e vitorioso na proporção e à medida que ajudo outras pessoas a se sentirem felizes e vitoriosas. Ao chamar a sua atenção para essa lei simples, deixe-me primeiro esclarecer que não reivindico sua descoberta original. Essa lei está disponível para qualquer um e, mais do que isso, está disponível para todos nós desde o início dos tempos. Explico isso para que você não me acuse, silenciosamente, pelo ato imperdoável de revestir de ocultismo uma maravilhosa lei da natureza onde tentar explicar esse princípio como se fosse algo criado pelo homem. A eletricidade deu ao mundo um problema para enfrentar por anos. Ela foi e ainda é uma força, uma energia sobre a qual sabemos relativamente muito pouco. Em certo momento na evolução do mundo, tremíamos de medo dos raios nas nuvens e acreditávamos que eram um tipo de prova de ira de Deus contra a humanidade ignorante. Mas Franklin não era nenhum cético, nenhum fanático. Como tinha a mente aberta e era um pensador e estudioso da natureza, ergueu uma pipa com uma chave atada a ela e assim conseguiu se comunicar com aquela energia que a maioria das pessoas da sua época não entendia e da qual tinham medo. E depois veio Edison, e ao descobrir algumas das leis da natureza e se adaptar a elas, dominou a eletricidade e trouxe luz às nossas casas, ligou nossas máquinas e impulsionou nossos trens. Edison não inventou a eletricidade. Ele apenas descobriu como fazer uso de uma lei que ninguém antes dele tinha conseguido usar, tendo se adaptado a ela. E é explorando essa lei da natureza que você poderá conseguir tudo o que quiser. Ao explicar essa lei, irei mostrar a você como aplicá-la para conseguir o que quer. Mas há uma coisa que não posso lhe dizer: o que querer. Em relação a esse princípio incrível, permita-me citar o trecho a seguir, de um dos maiores líderes mundiais. Um homem que provavelmente descobriu esse princípio da mesma forma que eu, por meio de uma longa pesquisa no laboratório da vida. Há uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os vazios do universo. Um pensamento, feito dessa matéria, produz a coisa que é imaginada pelo próprio pensamento. O homem consegue formar coisas em seus pensamentos e, ao imprimir seu pensamento a partir de uma substância amorfa, consegue realizar as coisas que acredita estarem prestes a serem criadas. Para isso, ele deve formar uma imagem mental clara das coisas que ele quer fazer, com fé e propósito, tudo que pode ser feito a cada dia, fazendo cada coisa individualmente de maneira eficiente. 3. Aquilo que um homem pensa em seu coração, ele é.
Essas últimas palavras citadas manifestam o princípio sobre qual escrevo. Ou, conforme outra citação conhecida, nas palavras do maior psicólogo do mundo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você ainda duvida de que algo deve ser primeiro criado na mente antes de ser criado em qualquer outro lugar, eu imploro para que abandone esse pensamento antes que você seja dominado e que preso definitivamente em um turbilhão de ceticismo, dúvida e ausência de fé nas simples leis da natureza que já capturou muitos indivíduos que não conseguem obter aquilo que querem. Digo aqueles que não conseguem obter o que querem, mas, pensando bem, realmente duvido que seja possível não conseguir aquilo que realmente queremos. Aqui há uma linha tênue a ser desenhada e considerada. Há uma grande diferença entre simplesmente desejar algo e querer aquilo do fundo do coração, com tanta intensidade a ponto de se convencer de que você irá conseguir, não importa quanto esforço seja necessário, e então partir para a ação para conquistá-lo. Seus pensamentos mais intensos vão se tornar sua realidade. Aqui é um ponto perigoso, o lugar onde a pessoa comum perde o da meada e deixa de entender essa lei incrível. A verdade é que, seja consciente, seja inconscientemente, seus pensamentos mais intensos vão se tornar sua realidade. Isso é algo que você deveria lembrar. Considero esse ponto tão importante que sinto ser minha obrigação desviar do assunto por um momento para explicar que você está lendo as palavras que saíram da ponta do lápis de um empresário equilibrado, e não de um fanático religioso. Um homem que já provou da riqueza e da pobreza, que já passou por tantas experiências quanto você. Explico isso porque 15 dos meus 20 anos de experiência nos negócios foram fracassados, não porque eu não detinha as informações que estou transmitindo para você, mas porque achava que todas as tentativas de explicar esse princípio partiam de mentes irrealistas, distorcidas e pouco equilibradas. Agora eu entendo. E meu arrependimento é ter perdido 15 anos, provavelmente um quinto de toda a minha existência na Terra, antes de descobrir o meu erro. Digo sem julgamentos que você será obrigado a aceitar essa simples lei antes de conseguir conquistar qualquer posição desejável na vida. Portanto, acredito que posso ajudá-lo a sair do emaranhado de pensamentos confusos que podem estar mantendo-o afastado das coisas desejáveis da vida. Essa mensagem, portanto, parte de um homem de negócios que se encontrou e que não apenas sabe que se encontrou, mas também sabe exatamente como o fez e deseja mostrar o caminho a você. Agora, antes de continuarmos no assunto, vamos pronunciar novamente esse princípio ou lei da natureza em palavras simples e concretas que não podem ser mal entendidas. Tudo o que criamos de forma física deve antes ser criado no pensamento. Pensamentos em que focamos nossas mentes vão, com o tempo, se materializar. Evoluímos para nos assemelhar aos pensamentos nos quais mais nos detemos. Esse é o princípio, dito da forma mais simples que posso. Agora vamos aplicá-lo e ver como ele funciona em pelo menos um caso concreto e verdadeiro. Quando usado de maneira consciente, estamos sempre usando esse princípio, mas quase sempre inconscientemente de maneira a frustrar nossos próprios propósitos. O valor que esse princípio terá para você dependerá muito de sua capacidade de aprender a usá-lo conscientemente, de maneira organizada, ou inconscientemente, sem entendê-lo. Lembre-se, a única coisa que os raios faziam antes de serem dominados era assustar as pessoas e, de vez em quando, matar uma ou outra. Acontece a mesma coisa com os princípios sobre os quais escrevo. Eles podem agir como um bumerangue que irá destruí-lo, a menos que você os domine e os aplique conscientemente de maneira organizada. O exemplo concreto que usarei é o seguinte. Uso esse porque sei que é autêntico. Por quase 20 anos um amigo muito próximo queria acumular dinheiro, um desejo que acredito que você já tenha sentido algumas vezes. Digo que ele queria o dinheiro, mas na verdade acho que simplesmente desejava aquilo, porque não se esforçava para pensar o que teria que dar em troca ou como iria proceder para conseguir aquele dinheiro. Ele estava tentando colher dinheiro sem plantar nenhum tipo de serviço para a humanidade. Portanto, não estava em harmonia com a lei da natureza. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Perto do M do 18º ano,
Ele começou a entender esse princípio, e, durante os últimos 2 anos, não apenas conseguiu criar parte do dinheiro que queria, mas também fez a maior de todas as descobertas, ou seja, como ser feliz. Ele queria aquele dinheiro para ser feliz e para fazer outras pessoas felizes, mas esses pensamentos estavam centrados no efeito e, portanto, ignoravam a causa que poderia criar aquele efeito. Durante os primeiros 18 anos, ele se dedicou a pensar e a criar meios que o fariam ter aquilo que outros já haviam criado, e em vez de obter sucesso, seus pensamentos continuavam voltando como um bumerangue, minando seu propósito. Por quê? Porque ele concentrava a mente em derrotar os outros e, com isso, só criava derrota para si mesmo. Aquilo que um homem pensa em seu coração, ele é. Ele pensava em derrota e era derrotado. Usou a autossugestão de maneira inapropriada porque não conseguia entendê-la. A autossugestão é uma ferramenta maravilhosa que você pode usar tanto consciente quanto inconscientemente para conseguir o que deseja. Mas desde já aviso que é um poder que trará a sua ruína se você fizer mau uso dela. Eu disse que iria contar como conseguir o que você quer. Mas a responsabilidade de decidir o que quer cabe inteiramente a você. Faça o seguinte: quando tiver tomado a sua decisão, trace um esboço claro da coisa que decidiu fazer ou da pessoa que decidiu ser. Escreva uma descrição a respeito e a memorize. Após memorizá-la, você deve usar o poder da autossugestão e armar para você mesmo e para os outros, se assim decidir, que irá criar ou conquistar aquilo que decidiu. Faça essa armação pelo menos 12 vezes por dia, preferencialmente declamando-a com palavras fortes, dirigidas, se necessário, a uma pessoa imaginária. Mas deixe-me alertá-lo novamente que você deve ter muito cuidado para não cometer o erro de escolher criar ou conquistar algo que não desejará mais após conquistá-lo. Esse princípio não faz distinções. Ele traz aquilo que você pede. Por muitos anos desejei me tornar um escritor de sucesso, e escrever sobre o que, qualquer assunto, não fazia diferença, contanto que eu pudesse ver o meu nome impresso como autor. Foi há pouco tempo que me dei conta de que escrever é apenas uma expressão exterior de sentimentos interiores e que, antes de poder externar qualquer coisa que vale a pena ser lida, deve haver algo aqui dentro que vale a pena ser externado. Você irá atrair aquilo que criar em seus pensamentos. Faça uma armação sem ressalvas. Você pode atrair, ou melhor, você irá atrair suas coisas, ou as condições de vida, que criarem seus pensamentos. Portanto, escolha com sabedoria aquilo em que irá pensar. Dê um passo adiante e organize os seus pensamentos, traçando uma imagem mental clara e definida daquilo que deseja obter ou da pessoa que deseja ser. E então se concentre nessa imagem até transformá-la em uma realidade tangível. Agora você já entende o princípio da concentração. Então, não deixe de usá-lo. Se a sua imagem mental for clara e completa, a realização material dela será, na mesma proporção e na mesma medida, clara e completa também. Lembre-se, então, que simplesmente desejar algo de vez em quando não é uma ideia clara ou completa. Vá adiante e, com o poder de um desejo forte, pinte uma imagem daquilo que você quer, uma imagem tão definida e clara que ninguém, principalmente você, poderá confundi-la. O princípio se aplica à acumulação de qualquer coisa material no mundo e à criação de qualquer estado mental. Fazendo uso dele, podemos ser felizes ou infelizes, ricos ou pobres, a nosso próprio critério. Todos os princípios que recomendei aqui foram testados e comprovados cientificamente. Vi que eles trouxeram resultados notáveis para os alunos do Instituto George Washington, às vezes de maneira quase instantânea. Na verdade, os princípios que menciono formam a urdidura e a trama daquilo que chamamos da parte idealista do curso de propaganda e vendas lecionado no Instituto, ou seja, a parte do curso na qual desenvolvemos no aluno uma personalidade atrativa e agradável, sem a qual o domínio da técnica ou da mecânica da propaganda seria praticamente inútil. Não é segredo, para ninguém que conhece as políticas que regem o Instituto George Washington, que a sua fama mundial se deve inteiramente ao fato de que, desde o início,
Lá se aplicou o princípio que aqui mencionamos. Não há nenhum mistério nos motivos que levaram o Instituto George Washington, dentro de um curto período de um ano e por meio da aplicação desses princípios, e sem um centavo de capital inicial, a criar um negócio que praticamente deu a volta ao mundo e que já conquistou, em um ano, mais do que qualquer outra escola parecida já conquistou em seus primeiros 5 anos. Não estou, com isso, me vangloriando do Instituto George Washington. Ele não precisa disso mas essa é, na verdade, apenas mais uma prova concreta de que esses princípios são comercialmente sólidos. Alguns anos atrás, tentei em vão fazer com que uma das maiores escolas de ensino por correspondência de Chicago lecionasse ao menos um desses princípios fundamentais, mas seus donos negaram minha oferta dizendo que eles eram idealistas demais para nós. Mas essa instituição obviamente acreditou que uma parte dos meus planos não era tão idealista demais, já que roubou a minha ideia por inteiro. Menciono esse incidente não por motivos de vingança, mas apenas com o objetivo de demonstrar que a aplicação incorreta de um princípio correto não vai dar certo, nem provará que o princípio é impraticável ou incorreto, e também para demonstrar que o sucesso não pode ser obtido se apenas uma parte desses princípios for aplicada. Não sinto nenhum tipo de raiva pelos donos da escola por terem tentado roubar meus planos. Se eu usasse isso, seria o equivalente a permitir que esses homens insensatos me rebaixassem para o nível deles. E nesse caso, eu estaria violando diretamente um dos princípios mais importantes que eu mencionei. Se alguém roubar uma ideia sua, deixe-o sozinho com ela, porque logo esse alguém irá se enforcar na própria ideia. Não perca seu tempo odiando essa pessoa, porque você estará prejudicando apenas a si mesmo. Se alguém roubar uma ideia sua, deixe-o sozinho com ela, porque logo esse alguém irá se enforcar na própria ideia. Lembre-se de que os seus pensamentos estão construindo a sua personalidade. O último pensamento que deixo é o seguinte: o grau de grandeza ou pequenez ao qual chega uma pessoa pode ser determinado com precisão se avaliarmos em que medida tal pessoa consegue perdoar e esquecer os erros que pesam sobre ela. Mostre-me alguém que tenha autocontrole suficiente para deixar de engrossar o coro ao ouvir vizinhos fofoqueiros falando mal de outra pessoa que lhe tenha feito alguma injustiça. E então vou lhe mostrar que essa é uma pessoa que deu ao menos o primeiro passo rumo à grandeza. Tolere e perdoe. Esqueça para sempre. Se você estiver preocupado com o seu próprio bem-estar e felicidade, lembre as palavras do maior filósofo do mundo: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Uma personalidade atraente e cativante é essencial para o sucesso em qualquer empreitada recompensadora. Se os princípios que eu mencionei estiverem corretos, uma pessoa não pode ser nem atraente nem cativante se cultivar ódio no coração. Ponto. Dom M. Green, em 11 de novembro de 1918, no dia do armistício, que marcou o M da Primeira Grande Guerra, Napoleão Hill escreveu: o massacre acabou, e a razão retornará novamente à civilização. E observou nesse dia que estava buscando um de seus próprios princípios do sucesso, a demissão de um propósito maior. Hill se sentou diante de sua máquina de escrever e começou a fazer a única coisa que sabia fazer muito bem: escrever. Posteriormente, disse: apenas escrevi o que me vinha na cabeça. E o amou que aquele foi o início do momento de virada mais importante da sua vida. Ele disse que, depois da guerra, virá um novo ideal. Um ideal que será baseado na lógica da regra de ouro. Um ideal que nos guiará, para ver não quanto podemos fazer por nossos irmãos, mas quanto podemos fazer por eles de forma a aliviar o seu sofrimento e fazê-los mais felizes durante sua existência. Para fazer essa lógica chegar ao público e os corações de quem precisava, vou publicar uma revista que se chamará Hill's Golden Rule, a regra de ouro de Hill. Uma semana depois de escrever seu primeiro ensaio, Hill levou para George Williams, um editor de Chicago que havia conhecido quando trabalhava na Casa Branca como material de propaganda de guerra. A revista Hill's Golden Rule foi o escoadouro daquilo que ele vinha construindo dentro de si desde quando era um jovem rapaz. Quando sua madrasta o fez trocar seu revólver por uma máquina de escrever,
Ele ficou muito animado com a ideia de criar artigos para os jornais locais. Contam que, se Yu não tivesse nenhuma notícia que valesse a pena ser contada, ele inventava alguma. Talvez por ter frequentado a igreja batista primitiva de Hay Forks, que seu pai havia ajudado a fundar, ele entendia a habilidade dos oradores de entusiasmar multidões de seguidores. Foi ali que Yu aprendeu como chegaria à fama que sua madrasta havia falado, quando ele tinha apenas 13 anos de idade, que ele seria capaz de alcançar. Como resultado dessa influência, os escritos de Yu misturam palavras da Bíblia com lições de Carnegie, Ford e outras histórias de sucesso do seu tempo, coletadas em suas entrevistas. Para a primeira edição da Napoleon Hill's Golden Rule Magazine, ele produziu 48 páginas inteiramente escritas e editadas por ele mesmo. A cópia impressa foi entregue nas bancas de jornais em janeiro de 1919. E eu não tinha nenhum dinheiro para bancar a publicação da revista, o que tornou seu sucesso ainda mais improvável. E, mesmo assim, ela prosperou. A primeira edição fez tanto sucesso que foi reimpressa 3 vezes. Com o sucesso da revista, Yu era cada vez mais procurado para aparições em público. Ele recebia pedidos de grandes grupos e começou a cobrar um cachê de $100 por palestra. Em uma falha em Davenport, Iowa, onde faria uma palestra para 2.000 alunos, Yu recusou seu cachê habitual de $100 e, em vez disso, foi recompensado com $6.000 em assinaturas. No mesmo ano, Yu conta que recebeu um convite de George S. Parker, da Parker Pen Company, em Janesville, Wisconsin. Segundo ele, ao chegar, Parker o pegou pela mão, o abraçou e disse: "Eu o chamei para vir aqui para ver com meus próprios olhos se você acredita sinceramente na regra de ouro. Agora que vi no fundo da sua alma, só tenho uma coisa a dizer: você nunca conseguirá imaginar, em toda a sua vida, o bem incrível que está fazendo com a sua revista." E eu admirava outras pessoas que haviam superado adversidades. E um dos seus primeiros estudos foi sobre Samuel Smiles, que em 1859 havia escrito Autoajuda, um dos primeiros livros do gênero do desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas sobre as quais Yu escreveu precisou de muitos anos para chegar ao sucesso com suas realizações. Um desses exemplos foi Josiah Edgood, que melhorou o processo de produção de porcelana. Ele fundou sua empresa em 1º de maio de 1759, e ela continua operando até hoje. A Edgood China, como é atualmente chamada, é um sonho de consumo para muitas pessoas em todo o mundo. Yu passou a vida estudando por que as pessoas triunfam, mas ele também dedicou seu tempo a entender por que as pessoas fracassam. Edward Book, editor do aclamado Ladies' Journal, foi outro homem que Yu analisou, por ter superado muitas dificuldades antes de chegar ao sucesso. Book escreveu a Yu, e essa carta baseou uma das palestras de Yu, O Homem que Não Teve Oportunidades ministrada para seus alunos do Instituto George Washington. A história de Edward Book é um exemplo de como Yu usava as experiências das outras pessoas para aprender com os erros e superar as dificuldades. Don M. Green,